Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos diante do trono de Deus, com a palavra, com os louvores, com a oração, e nós sabemos que os dias têm se tornado cada vez mais angustiantes pela nossa necessidade de estarmos juntos, né? Mas com certeza isso vai passar, não é verdade? Com certeza nós vamos poder, num breve tempo, desfrutarmos da comunhão, da unidade, e Deus está no nosso coração, e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Hoje eu queria conversar um pouquinho com os irmãos a respeito de casa de Deus, que é referida em Isaías. Eu queria ler o texto de Isaías, que está em Isaías 56, versículo 7, que diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É uma palavra profética, é uma palavra que traz para nós, né, em figura, coisas espirituais que nós vivemos hoje. Nós temos recebido dos céus, principalmente, né, da parte do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que nos encaminhou nesse ensinamento. Nós temos recebido dos céus a incumbência de orar e de clamarmos nesse tempo que estamos vivendo. Jesus, ele foi um homem de oração, e muitas vezes ele orava e ele chamava sempre os seus discípulos para estarem com ele. Ele até ensinou, né, aos discípulos a necessidade de orar, e ensinou até como orar, né? Quando nós olhamos Mateus capítulo 6, lá no verso 9, nós vamos ver que Jesus ele ensina os discípulos a orarem. E nós chegamos então, com essa introdução de Jesus, né, ensinando os discípulos a orarem, nós chegamos ao ministério de oração na Bíblia. Jesus ele tinha deixado a sua glória nos céus e agora estava na terra, né? Mas ele estava conectado com os céus, com o Pai, e ele orava constantemente, e o Pai dos céus o fortalecia como o homem que ele era, e dava forças para continuar, né? Então, irmãos, é através da oração que o céu ele desce e atua na terra, né? A oração, nós tocamos o coração de Deus com a oração, e os céus eles tocam a terra como resultado daquilo que nós colocamos, né, em incenso diante do Senhor nas orações. Então esse mistério é tão importante que está contido em muitas passagens, né? Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver. Então o homem foi criado, nós podemos entender que o homem foi criado principalmente, né, para cooperar com Deus, ou seja, para ser uma companhia para Deus. Deus ele se alegrava em fazer companhia ao homem e ter o homem como sua companhia. E o homem foi chamado a esse ministério para quê? Para ser a expressão de Deus sobre a terra, né? Então, como é que ocorre isso, né? Principalmente por meio da oração. Quando a gente vê na Bíblia Ezequiel 22:30, vamos buscar aqui na Bíblia Ezequiel, livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, né, 22:30, nós vamos ver que Deus ele fala de uma forma através do profeta, ele expõe justamente essa necessidade, né, de oração. Então diz assim: e procurei na terra, né, ele procurou entre os homens que estavam na terra alguém que fizesse um muro. A oração ela é comparada a um muro, né? Então vamos buscar aqui, livro de Ezequiel, deixa eu ver aqui, Ezequiel, capítulo 26, né? Capítulo 22, aliás, que eu falei para vocês, 22, versículo 30. Então, está escrito lá, Deus ele fala assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei, né? É muito simbólico isso, né? Deus dizer que procura entre nós alguém que tapasse a brecha no muro.
que é essa brecha no muro? Essa brecha no muro é exatamente aquele lugar ou aquela região, né? Tanto da nossa vida quanto da vida coletiva, do mundo, né? Em que penetram as maldições, em que penetram os ataques, as invasões, né? Todas essas coisas. E Deus ele precisava, e ele precisa constantemente de alguém, e ele fala aqui, alguém que seja humano, né? Para tapar essa brecha, né? Para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Deus ele envia no sentido de ser ele coloca para que eu não destrua, né? É no sentido da sua capacidade permissiva, da sua capacidade controlada, né? Controladora. Deus controla todas as coisas. A Bíblia diz que ele inclina o coração do rei para cumprir os seus propósitos, né? Então aqui Deus está falando na história dessa profecia, Deus está falando em relação ao julgamento, né, e destruição de Jerusalém, que 500 anos antes de Cristo, né, o Senhor estava dizendo que antes de destruir a cidade, ele procurou alguém que intercedesse a favor dela e não achou. Porque viria um juízo sobre Jerusalém. Jerusalém tinha chegado a um nível, né, de idolatria e tudo mais, e virado as costas para Deus. Irmãos, nós estamos vivendo, eu diria, um tempo em que o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Ultrapassou, né, os níveis de pecado de Sodoma e Gomorra. E nós estamos assim vivendo, eu diria, nem mais uma situação semelhante, mas uma situação acima daquilo que a experiência humana retratada na Bíblia nos mostra, né? Então Deus soberanamente, o que eu acho mais interessante é que Deus é soberano, Deus ele é poderoso, ele pode todas as coisas, ele detém todas as coisas, ele libera todas as coisas estão debaixo do seu controle. Mas ele, aqui nessa palavra, nesse texto de Ezequiel, ele se restringe a si mesmo, né? Porque ele queria que alguém, né, não necessariamente qualquer um, mas o homem criado por ele, né, fosse seu parceiro, se é que eu posso dizer assim, seu coadjuvante, né? Em unidade com o homem, no sentido real. Deus estava querendo ou necessita, está dizendo que ele necessita dos homens, né, para que esse trabalho seja feito. Ele poderia fazer isso sozinho, mas ele se limitou a si mesmo, né? Ele buscou a parceria do homem. Então ele sempre procura homens para colaborarem na realização da sua vontade, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver em toda a história bíblica. Deus ele sempre se relacionou com o homem e sempre enviou o homem para cumprir os seus propósitos. Nós vemos lá no caso de Moisés, quando ele envia Moisés para falar com o faraó, né? E tantos outros, né, líderes na Bíblia. Nós vemos no Novo Testamento, ele usa o próprio homem, né, para anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação. Nós vemos aí as cartas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vemos aí as cartas paulinas, vemos as cartas apostólicas, né, que são os livros, as cartas de Pedro, de João, e o próprio Apocalipse. Então ele usa homem para cumprir os seus propósitos. Então, mais que o serviço, mais que o ministério, mais do que possamos fazer para Deus, né, nós precisamos, quando li esse texto, que eu vi, a minha casa será chamada casa de oração, eu fiquei pensando, né, quando Deus ele formou através do sacrifício de Jesus e através do derramamento do Espírito, ele fez do nosso coração a sua morada, né? Então nós somos a casa de Deus, né? E o propósito desta casa é a oração, é cooperar com a vontade de Deus aqui na terra. Quando nós olhamos o livro de Crônicas, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, nós vamos ver o sentido básico da casa de Deus, né? Foi o dia em que Salomão ele fez a dedicação do templo, né? Então, qual é o significado fundamental, né, que Salomão deu ao templo? Porque aquilo que aconteceu lá no templo de Salomão é uma figura, é um paralelo
daquilo que hoje nós somos espiritualmente, né? Então vamos dar uma olhada lá em 2 Crônicas capítulo 6, vamos ver no verso 18, 2 Crônicas capítulo 6, deixa eu achar aqui, 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 18, então diz assim: mas na verdade habitará Deus com o homem na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado, né? Salomão, ele tinha muito claro essa realidade. Quando nós falamos que nós somos morada de Deus, não é que nós possamos conter Deus. Deus está, né, na sua grandiosidade, no seu mistério, né, de poder e de infinitude. Ele pode habitar em cada coração, né, e através, como eu falei, do derramamento do Espírito. Então Salomão tinha bem definido que naquela época, né, Deus era um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão majestoso, que ele não poderia ocupar aquela casa que Salomão tinha construído, né? Aquela casa material não podia ser a habitação definitiva de Deus. Salomão sabia, conhecia, tinha esse sentimento. E quando a gente olha no verso 19, Salomão, então, ele faz uma oração, né? Ele diz assim lá no verso 19: atende, pois, a oração do teu servo, né? E a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Então, o que Salomão pede, né, como função fundamental para a casa de Deus? O que ele deseja? Vamos continuar. No verso 20, ele diz assim: que os teus olhos estejam atentos, dia e noite, abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar, né? No verso 21 ele diz assim: ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa, né? Então Salomão, ele dá uma ênfase, ele dá uma marca, ele dá um toque, né, muito grande com relação, em primeiro lugar, né, à casa de Deus, e ele diz ali que aquele lugar é o lugar onde Deus colocou o nome dele, e ele dá uma ênfase, ele dá uma amplitude muito grande à oração, né? Se houver alguma razão de existir esta casa, que é a casa de Deus, é que nós, nessa casa, nós oremos sem cessar, e que Deus esteja sempre atento à oração que se faz nela. Naquele tempo, Salomão estava falando do templo que ele fez, mas hoje nós somos casa do Senhor. Então é como se nós estivéssemos fazendo essa oração de Salomão, dizendo assim: Senhor, ouve a oração que se faz deste lugar. A casa falada lá em Isaías, no capítulo 56, verso 7, que nós lemos, né? E em Marcos, capítulo 11, do Novo Testamento, Marcos 11, 17, são figuras do nosso coração. E é o lugar onde os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos. Deus olha constantemente para o nosso coração. Por isso que ele, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, né, e orar, ele dos céus atentaria para a súplica, né, para o clamor, e sararia a nossa terra. Então nós precisamos ter muito forte isso no nosso coração, né? E os olhos e os ouvidos do Senhor, eles estão atentos, né? Porque o seu coração, né, ele está ali. Quando nós olhamos o verso 26 e 27, nós vamos ver aqui no verso 26 e 27, só vou pular aqui, diz assim, só um pouquinho, verso 2 Crônicas 6, verso 22... 26 e 27. Quando os céus se fecharem, isso é Salomão falando, né? Quando os céus se fecharem e não houver chuva, né, por terem pecado contra ti, então Salomão estava fazendo uma profecia. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, nos dias que nós estamos vivendo,
é justamente fruto, como nós temos disso, dessa iniquidade, né, dessa geração, fruto do pecado. E Salomão diz assim, quando os céus se fecharem, não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires. Salomão está falando aquilo que está em 2 Crônicas 7, aquilo que veria mais na frente, né? A palavra de Crônicas 7,14. Então, se confessar os pecados, se arrependerem, né? Se converterem de seus pecados, no verso 27 ele diz assim, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra que destes ao teu povo em herança, né? Então Salomão diz que este lugar, que é o nosso coração hoje, é o lugar onde o céu escuta a terra. É o lugar, esse lugar, ele transmite ao céu, ele toca os céus através da oração. Então, quantas pessoas, por exemplo, né, se aproximaram de Cristo e foram ignorados? Nenhum. Jesus nunca ignorou a ninguém que se aproximava dele, que se chegava a ele, né? Nem as criancinhas, quando os discípulos tentaram afastar as crianças, não deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quando nós vemos, por exemplo, né, aquela viúva, não a viúva, mas a mulher do fluxo de sangue, querendo tocar nas vestes de Jesus, né, bastou que ela tocasse, né, para que ele atendesse, para que ele se voltasse e desse toda a atenção que ela estava precisando. Então toda a situação humana, irmãos, toda aflição, todo pecado, toda derrota, todo fracasso, o que seja, pode ser trazido para esta casa, diz Salomão, né? É o texto que nós lemos. Então, às vezes nós estamos passando as lutas, as batalhas, nós precisamos trazer, através da casa, que é chamada casa de oração, aquilo que nós elevamos a Deus, para que Deus nos socorra, para que Deus nos ouça, para que Deus nos perdoe, né? Então, se eles orarem, como disse Salomão, o Senhor virá. E o Senhor diz lá, afirma nesse texto que nós lemos, que Ele curará, que Ele perdoará, que Ele resgatará. Amém, igreja? Então, tudo é uma questão de convicção de fé e certeza, com confiança de que Cristo é o nosso fiador nisso. Cristo é aquele que endossa as nossas orações. Por isso é que é importantíssimo, quando nós oramos, ao término da oração, falar em nome de Jesus, porque Jesus é o fiador, Jesus é o endossador da nossa palavra, né? Então, em todos os casos, sempre a mesma expressão, tu ouvirás dos céus, né? Em 2 Crônicas, agora vamos lá para o verso 40, diz assim, 40 até o 42, agora, pois, meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. No verso 41 diz, levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem, né? E no verso 42 diz, ó Senhor Deus, não faças virar o teu rosto ao teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Então, essa oração de Salomão, ela, além de ter sido uma oração consagratória do templo, ela foi também uma oração intercessória. Salomão, ele na verdade é uma figura, é um tipo, né, é uma tipologia de Cristo. Esta é a oração com a qual Cristo ele dedica a sua casa ao Pai, né? Nós somos apresentados ao Pai por Cristo, né? Nós somos entregues, né, a Deus Pai pelo sacrifício de Cristo. Então, esta oração do ungido, ele é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote, ele é aquele que intercede por nós, ele é aquele que, vamos dizer assim, advoga, né, ao nosso favor. Então, veja que Jesus, ele está sempre tocando o coração de Deus Pai, né, e pedindo a Deus que esteja conosco,
né? Quando ele faz a oração intercessória no tempo que ele estava aqui no mundo, ele diz: Pai, eu não sou do mundo assim como eles não são do mundo, né? Mas uma coisa eu te peço, que os livre do mal, né? Então Deus intercedia, Jesus intercedia e continua intercedendo. Então, para que os ouvidos do Pai estejam sempre abertos à oração em sua casa, Jesus, ele pediu e continua pedindo para que os ouvidos e os olhos do Pai estejam atentos à oração que se faz aqui nesta casa, né? E nós vemos que o Pai, ele jamais rejeitará a oração do seu ungido, né? Jamais rejeitará. Quando a gente vai ao capítulo 7, no verso 12 e 14, né? Verso 7, deixa eu botar aqui, verso 7, 12 ao 14. Nós vamos ver uma coisa aqui que diz assim, ó: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Ali Deus estava respondendo. Salomão era o ungido do Senhor, era uma figura de Cristo, Salomão. Então, num paralelo, Deus está falando que também ouviu de Cristo a oração intercessória que ele fez quando estava aqui, né? Ele diz assim: apareceu a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, né? Interessante isso. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. No verso 14 ele diz: e se o meu povo, aí sim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja, irmãos, que essa palavra de Deus, essa promessa de Deus, foi em função da intercessão de Salomão, como hoje também Deus nos ouve pela intercessão de Cristo, né? Então toda a bondade e compaixão, o amor, a graça, né, o poder, a autoridade de Deus, ele toca a terra, ele toca a casa de Deus, né, para atender aquilo que o ungido dele, o sacerdote, o sumo sacerdote, está intercedendo em favor daqueles que são seus. Quando a gente vê o verso 15, diz assim, Deus diz assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Então, como é interessante, como é algo assim fantástico, tremendo, né? Saber, Deus, ele precisa ouvir a oração do seu povo. Deus, ele quer ouvir a oração do seu povo. Então veja que quando o Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração, ele está definindo o nosso coração como o mesmo lugar que Salomão definiu naquela época, no passado, né? A casa de oração é o lugar onde o céu se une com a terra, né? E quando os homens vêm e olham esta casa, né, podem tocar o coração de Deus no céu. Então é muito interessante, amém, irmãos? Então estamos vivendo dias em que nós precisamos olhar, como olhou Josafá lá no passado, aquela pregação que nós fizemos a respeito de Josafá, né? Josafá, ele declarou que ele olhou para a casa de Deus onde estava escrito o nome do Senhor. Nosso coração tem o nome do Senhor, nós somos chamados povo que se chama pelo seu nome, né? O nome do Senhor está escrito no nosso coração. Então, muito mais do que isso, está a nossa geração, que é considerada uma geração privilegiada, porque Deus escolheu esta geração para estar diante dele em oração e em clamor, né, para preparar a volta do Senhor. Nós somos aqueles que estão preparando a volta do Senhor. Deus está, lembra da pregação de domingo, né? Deus está preparando a noiva, o coração da noiva, né? Uma noiva pura, lavada, imaculada, né? Apresentar essa noiva, Jesus vai apresentar essa noiva a Deus Pai. Então nós podemos confiar, Deus está com os olhos postos neste lugar. Deus ouvirá e agirá em nosso favor, e não só em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Essa pandemia é justamente fruto da iniquidade, mas existem, como eu sempre falei, existem muitos outros dramas e outras situações que nós precisamos da intervenção de Deus.
precisamos do agir de Deus, né? Existem áreas da nossa vida em que muitas pessoas estão com ela seca, gafanhotos, pragas, né, maldições. Então nós vemos na Bíblia um exemplo disso, do que é orar e estar realmente abrindo o coração através da oração, tocando os céus. É o exemplo de Ana, lá em 1 Samuel. Vamos ver o livro de Samuel, 1 Samuel, deixa eu ver aqui, 1 Samuel 1, verso 15. 1 Samuel 1, verso 15. Diz assim lá: Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então nós vemos que era uma mulher que tinha uma área da sua vida em crise, né? Era uma mulher que tinha um drama, né? Nós sabemos qual é, porque conhecemos a história, mas isso é um paralelo de muitas outras pessoas que podem nesse momento estar vivendo um drama, né? E diz assim lá: nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, né? Então Ana, ela era uma mulher muito infeliz, porque ela era uma mulher israelita e ela era estéril, e para uma mulher não ter filhos naquela época era uma tragédia muito grande. Era considerada uma mulher improdutiva, era execrada, era alijada da sociedade, e tinha uma série de outras complicações, porque a lei judaica era muito forte, né? A lei social era muito forte. Então essa história nos mostra quando as coisas se desencadeiam, né? Quando as coisas elas estão em crise, né? E nos mostra que a oração, né, vai fazer com que o céu se mova. O céu ouve a terra, mas não ouve de qualquer lugar. Isso é que é importante nós sabermos. Deus não vai ouvir a oração, né? Ele não está dizendo aqui que a oração de qualquer lugar, ele está falando na minha casa, né? Nós vemos a consagração de Salomão da casa, do templo, e vemos hoje o nosso coração consagrado por Cristo. Então Deus ouve a oração que se fizer nesta casa. E para ser coração de casa de Deus, nós precisamos estar na aliança com Deus. A única forma que nós temos, né, de fazer com que a presença de Deus no nosso coração seja real é termos uma aliança com Cristo. Então, quando a vontade de Deus ela atua no mundo em resposta à oração dos seus filhos, né, nós vamos ver que é algo tremendo, é algo maravilhoso, mas existe algo que nós não podemos ignorar, né, que é a iniquidade dessa terra. Nós vivemos num tempo de muita iniquidade. Mas, voltando ao caso de Ana, por meio da dor de Ana, a vontade de Deus começou a entrar no coração de Ana. Isso é importantíssimo nós entendermos, né? E Deus a fez ver que ele sentia dor, né, pela situação dela, mas também sentia, vamos dizer assim, estava enfurecido pela iniquidade da geração daquele tempo, né? E ela começou, Ana, ela percebeu isso, ela começou a sentir a dor de Deus. É interessante, né? Porque isso corrobora com aquilo que nós falamos no início. Nós começamos a sentir a dor de Deus, os interesses de Deus, nós começamos a bater o nosso coração com o coração de Deus, né? Então não só era a necessidade pessoal de Ana, mas ela começou a perceber a necessidade de Deus. Como é que nós podemos dizer isso, né? Porque nós vamos ver como é que Ana ela responde depois no final a Deus. Então Deus amava aquele povo, amava o povo de Israel, e ele queria, né, que fosse a expressão da sua vontade, mas aquele povo tinha um sacerdócio fraco, que era o sacerdócio de Eli. Era um povo que não tinha muito compromisso com Deus, aliás, não tinha compromisso nenhum. Tinha os filhos que eram sacerdotes, também eram iníquos, né? Comiam do sacrifício de forma errada, praticavam coisa errada. Foi um momento em que a Arca da Aliança ela foi roubada pelos filisteus, né? Eles usaram a arca como um talismã,
quer dizer, de forma errada, a arca não era para aquilo, e acabou que os inimigos, né, eles roubaram a arca da aliança. E hoje isso para nós é um sentido, é uma figura de que quando também o nosso sacerdócio é fraco, quando o nosso coração não bate com o coração de Deus, e isso é evidente pelo que se apresenta na nossa vida, pelo perfil, né, da vida que nós vivemos, né, muitas vezes a arca ela é roubada. Essa arca representa a presença de Deus. Essa arca representa a glória de Deus nesse lugar, nessa casa, né? Então ela foi roubada. Então, graças a Deus, graças ao coração de Ana, ela pôde sentir a dor de Deus, né? A tal ponto, irmãos, que na sua última oração, lá no verso 12, quando a gente vai olhar o verso 12, né, ela diz assim, ela fala assim, Crônicas, verso 12, deixa eu ver aqui. Ela diz assim, e fez voto, Ana fez voto, né, e disse, Jeová dos exércitos, né, se tu dignares a socorrer a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não se esquecer da tua serva, mas deres, né, a tua serva um filho, que é o que ela queria, um varão. Aí ela entende a dor de Deus e ela participa, como que ela estaria recebendo de Deus, ela entrega a Deus. Ela diz assim, se o Senhor me atender, se o Senhor me abençoar, se eu tiver um filho, eu dedicarei a ti todos os dias da sua vida e não passará navalha na sua cabeça. Ou seja, ela estava entregando, ela estava renunciando o filho, entregando o filho que viria pela fé que ela tinha ao próprio Deus. Então, quando todos procuravam o seu próprio interesse, uma mulher fez algo totalmente diferente. A Ana renunciou ao filho que desejava e deu ao Senhor. E aí Deus a ouviu, porque a oração de Ana bateu com o coração de Deus. Através daquela mulher tão simples, a história de Israel mudou. Nós conhecemos a história de Samuel. Então Ana orou pela vontade de Deus, dando prioridade às necessidades de Deus, né? Então pediu que o desejo dela se cumprisse, mas ela pediu que o coração de Deus, né, fosse satisfeito. Aquele coração que ela entendeu o momento que estava acontecendo. Hoje nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Existe uma série de coisas que estão acontecendo, nós estamos aí com um risco sério, né, de sermos impedidos até de nos reunirmos, irmãos. Existe um projeto já pronto, né, para ser levado à votação, um projeto que vai proibir as igrejas de se reunirem, de fazerem cultos, de fazerem qualquer interação até outubro, ou até mais, né? Eu já ouvi falar de até 31 de dezembro. Então isso é algo que estão usando essa pandemia, né, como base, como plataforma, para poder aprovar essa lei, porque essa lei, ela, se não fosse essa pandemia, ela seria inconstitucional, né, porque a liberdade de culto nos é garantida pela Constituição, mas é uma lei, como se fala, é uma lei em tempo de guerra. Então isso é uma coisa que está, vamos dizer assim, Deus está procurando na terra homens que tapem essa brecha, né? Homens que impeçam que esse plano seja levado avante, né? E que as coisas comecem a entrar de volta na normalidade. Então nós precisamos entender o coração de Deus nesse momento e orarmos, mas não orarmos pelos nossos interesses pessoais, pelas nossas necessidades pessoais, mas orarmos para que o nome de Deus seja glorificado, para que a igreja seja uma igreja poderosa, para que o Senhor cumpra a sua vontade, né, sobre a terra, e que nós sejamos o povo da aliança. Então, quando ele percebe, né, aquele momento em que ele olha para Ana e vê ela orando daquele jeito, ele pensou que ela estivesse bêbada, né? Ele responde para ela, olha, vá em paz, mulher, vá em paz, e o Deus de Israel te dê a petição que você tem feito a ele.
Então Ana creu nessas palavras, né, como resposta de Deus, e ela foi em paz. Então Deus lhe deu um filho. Qual o filho que veio para Ana? Samuel, né? E ela fez de Samuel um nazireu, né? Ela renunciou ao seu filho e deu seu filho para servir ao Senhor. Coisa mais linda essa história, né? Quando nós olhamos ali o verso 24, nós vamos ver, está escrito lá: e havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho e levou à casa do Senhor, né? Fez um culto, né? um sacrifício, levou à casa do Senhor, em Siló, e era um menino ainda muito criança, muito pequeno, né? Então, olhem que coisa mais linda, né? Na sequência dessa história, quando a gente chega no verso 29, 28, né? Nós vamos ver que ali Ana adorou o Senhor, né? Ela entregou e adorou o Senhor, e ali naquele momento houve toda aquela liberação de bênção, de unção, né? E de coisas que nós conhecemos da vida de Samuel. Então, uma outra coisa que a gente percebe aqui é que a adoração, ela também é a mais alta forma de oração, né? Quando nós oramos, né, nós adoramos, e quando nós adoramos, nós oramos, né? Interessante, né? E quando nós oramos e adoramos, nós estamos buscando as coisas que são do alto, em primeiro lugar. E é esse a intenção, vamos dizer assim, o sentido, o fundo dessa mensagem, é de nós buscarmos em primeiro lugar as coisas que são do alto, como está lá em Mateus capítulo 6, né? É o segredo. Ana aprendeu que através desse ato de renúncia, né, ela seria uma bem-aventurada e ela seria abençoada com o que ela mais queria, que era um filho. Então hoje não importa quem ore, não importa se seja o rei, se seja Salomão, se seja o pastor, se seja o diácono, não importa, não importa. O importante é que nós, como casa de Deus, sejamos aquele lugar onde Deus olhará e ouvirá a nossa oração. Então, não importa se seja uma mulher como Ana, não importa que seja uma mulher simples, o Senhor percorrerá a terra e olhará o coração, olhará a casa de oração. Ele procura aqueles que privilegiam, né, que colocam as necessidades de Deus em primeiro lugar. Por isso é que a Bíblia diz, né, que nós devemos honrar a Deus em primeiro lugar. E o primeiro mandamento da lei de Deus diz: ama ao Senhor Deus acima de todas as coisas, né? Então nós precisamos privilegiar também Deus, honrar a Deus. Ele diz: eu honrarei os que me honrarem, né? E se nós aprendermos isso, com certeza Ele vai satisfazer também as nossas necessidades, né? Então, que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser verdadeiramente casa de oração. Quando você ora, não pense em primeiro lugar nas suas necessidades, pense naquilo que é necessário para a obra de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Busque, né, através da sua interação com o Espírito Santo, o que o céu está necessitando, né, em termos de oração aqui na terra. Nós oremos como Salomão, oremos como Ana, mas precisamos orar com fé, crendo que Deus nos ouvirá, né? Então façamos grandes orações, porque aquele que nos ouve e responde é bem maior, é grande também, né? Embora nós sejamos pequenos, embora nós sejamos vamos dizer assim, finitos, né? Nosso Deus, o nosso poderoso Deus, Ele é muito maior do que todas essas circunstâncias, do que todas essas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Hoje Deus deseja que o povo de Deus ore. Nós estamos em déficit de oração. Nós estamos precisando colocar os nossos joelhos no chão, precisando buscar ao Senhor, e Ele afirma isso desde o início. Nós estamos falando essa mensagem: esta casa será chamada casa de oração. Nós precisamos agora, né, em figura, tomar como Salomão a oração intercessória por essa terra, por esse Brasil, pelo nosso presidente, para que Deus interrompa a corrida do inferno para bloquear
a obra de Deus no país, na América Latina, porque o objetivo desse ideologismo chinês é alcançar toda a América Latina. Nós vemos aí a Venezuela, vemos aí a Argentina sendo governada já por esquerda, né? Agora há pouco tempo o Uruguai, que era de esquerda, graças a Deus, saiu desse sistema. Eu não estou pregando política, eu não estou tomando partido, eu sou apartidário, né? Mas nós precisamos ver e observar, assim como no tempo de Davi, como no tempo dos reis, né? Eles observavam os povos, e Deus ele fala, né, que havia o povo pagão, ele não queria que os povos se misturassem, o povo dele se misturasse com os povos pagãos. Então nós precisamos ter essa observação, e nós estamos vendo, porque a China, irmãos, é um regime, vamos dizer assim, autoritário e fechado. Lá não se pode ter igreja, não se pode ser cristão, são perseguidos, os cristãos são perseguidos. E interessante, eu estava lendo uma reportagem que na China é o país hoje onde o cristianismo tem crescido mais, né? Por quê? Porque nós intercedemos pela China no sentido de conversão, de salvação, intercedemos, né? E existem pessoas lá que têm recebido, através de missionários escondidos, a palavra de Deus, e as coisas estão sendo levadas e as pessoas estão se convertendo. Então isso vai crescer. Agora, nós aqui no Brasil não podemos permitir, né, porque o Espírito Santo já nos mostrou que esse braço do inferno, esse braço de marxinismo, de leninismo, né, enfim, essa ideologia de morte, né, faça com que a nossa terra seja uma terra dominada e escravizada. Nós temos a liberdade em Cristo. Então, hoje nós temos liberdade de culto, nós podemos cultuar. Então vamos orar. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor desta casa e fazer desta casa um lugar de oração, verdadeiramente. Amém, irmãos? Então eu desejo muito que o teu coração seja abençoado nessa noite, que você saiba que Deus conhece as tuas necessidades, sabe das tuas necessidades, mas busca a necessidade do coração de Deus. Busquei na terra um homem que tapasse a brecha. Deus busca você, busca a mim, busca a todos os irmãos, né, para nós estarmos tapando essa brecha. Não vamos dar a oportunidade de Deus repetir, busquei e não achei. Não, diga assim, Senhor, o Senhor buscou e achou, me achou a minha igreja, achou o corpo de Cristo aqui na terra. Nós vamos responder com positividade. E toda aquela oração intercessória de Salomão, então vai acontecer e Deus vai responder. Os meus olhos estão abertos a partir de agora, né? Então, irmãos queridos, eu deixo essa mensagem no teu coração, fecha os teus olhos nesse momento, vamos orar e nós vamos já ministrar a bênção, vamos estar orando ainda com a ministra de oração, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos e te reconhecemos, Deus, como o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador, aquele que detém o domínio de todas as coisas. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai querido, recebendo esta palavra, e queremos dizer nesta noite, neste momento, Senhor Deus, que o meu coração é a tua casa e será chamada casa de oração. Senhor, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos unja, Senhor Deus, a todos os teus filhos, para que a oração que for feita, Senhor, nesta casa, toque os céus e que o Senhor possa ouvi-la e tocar a terra. Senhor, nós repreendemos, nós fazemos recuar em teu nome, no nome de Jesus, que é aquele que é o nosso fiador, é o nosso endossador, Deus, e em nome dele, porque ele diz, tudo que pedis ao Pai em meu nome, ele vos atenderá. Nós estamos pedindo no nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor detenha esse braço do inferno, Senhor, essa operação, Senhor, demoníaca, que tem, Senhor Deus, Pai querido, tentado de todas as formas, desestabilizando o mundo, Senhor Deus, a alcançar essa terra que nós declaramos é tua, o Brasil é teu,
o presidente, Senhor Deus, está debaixo do teu poder, da tua unção, Senhor Deus, e a família que se chama pelo teu nome, Senhor, nesta terra, é a família, Senhor Deus, que te louva, que te glorifica e que ora a partir deste lugar, desta casa de oração, para que tu possas, Senhor Deus, cessar a praga e, Senhor Deus, abrir os céus sobre as nossas cabeças. Abençoa o teu povo, nos dá, Senhor Deus, a tua bênção, Senhor, nos cura de todo mal, de toda ferida, nos livra, Senhor Deus, de toda pandemia, Senhor, guarda nossa integridade física e espiritual, olha agora, Senhor, para cada coração que está diante do Senhor, para cada coração que é chamado casa de oração, cujo teu nome está nela, Senhor Deus, e atende o nosso clamor. Eu oro assim, Pai, e agradeço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém.